Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Jackson Silva e eu vou estar trazendo durante 30 dias, serão 30 gravações no total, onde eu vou dar uma pequena aula, onde eu vou apresentar para vocês noções do profético, que eu vou chamar de jornada profética. Serão abordados 3 temas por dia, onde eu vou estar compartilhando com vocês algumas ideias, alguns pontos relacionados ao profético e, biblicamente, aonde eles se aplicam. Então vai ser de forma simples, mas eu creio que para aquele que quer crescer e desenvolver profeticamente vai ser bem utilizado e vai valer a pena. Tá bom? Então seja bem-vindo e eu estou aqui para servir ao corpo de Cristo. Vamos lá falar então um pouquinho. Então os dons proféticos, eles não são apenas ferramentas de direção, mas uma extensão do coração de Deus para revelar quem Ele é e nos transformar para o seu reino. Então, o dom profético não é para a autopromoção. Já começa por aí. É um dom de Deus para servir ao meu irmão, para servir ao corpo de Cristo, para servir ao reino. Então é necessário ter esse entendimento que, diferente do que temos visto nas redes sociais, o dom profético não é para se promover. Não é para você colocar o seu nome e fazer conhecido, mas sim fazer Deus conhecido, o nome dele conhecido, a pessoa dele, o Espírito Santo que compartilhou o dom, essa capacidade para que você possa abençoar o corpo de Cristo. Beleza? Então, assim, os 3 temas que vamos abordar é como os dons refletem o amor e a natureza de Deus, a importância da renovação da mente para o alinhamento do reino e o papel de ouvir a voz de Deus para transformar a humanidade. Então, ali está o serviço. Vamos abordar então aqui o primeiro, que é os dons proféticos e a natureza de Deus. Em 1 João 4, do 7 a 8, fala assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Parando aqui já para falar sobre isso, o que acontece? O dom que Deus te deu profético não é para você humilhar a pessoa. Não é para você crescer em cima dela, dizendo, puxa, eu sou santarrão, eu sou usado por Deus, eu não preciso de mais ninguém, porque eu sou ungidão. Não é para isso. Ou usar o dom para humilhar a pessoa, para expor a pessoa, para ficar equiparando e comparando com ela numa maneira que você se ache melhor do que ela e diminuir o dom e o chamado dela. Não é isso, sabe? Então, Deus é amor e tudo que ele faz reflete a essência dele. Então, quando eu uso o dom profético, eu também manifesto quem Deus é. E lembrando que o dom profético ele aponta para Cristo. Ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, ele manifestou o dom dele em várias formas. E conforme for prosseguindo as aulas, e a gente for conversando sobre as aulas, eu for trazendo esse ensino sobre essa jornada profética, então nós vamos conhecer. Uma das manifestações do dom de Deus foi quando Jesus Cristo, lá em João 4, ele manifestou uma palavra de conhecimento e sabedoria relacionado à mulher samaritana. Ela tinha escondido que ela tinha 5 maridos, porém Jesus Cristo revelou a vida dela. Jesus Cristo, naquele diálogo, estava revelando a si mesmo também, mostrando que, apesar que o povo samaritano adorava ao Senhor lá no poço de Jacó, Jesus Cristo estava apontando para ele, que é puro, ele não estava se exaltando como nós muitas vezes fazemos nos dons proféticos que a gente vê em muitos lugares. Ele estava dizendo que aqueles que adoram o Pai adorarão o Espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Então Jesus Cristo estava trazendo palavras de conhecimento e sabedoria. E ele estava revelando o amor de Deus para isso. Outro exemplo é Nataniel, aonde o amigo dele trouxe para Jesus Cristo e, e, e quando ele se apresentou, Nataniel se apresentou para Jesus Cristo, o que aconteceu ali? Ele falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que Jesus Cristo fez? Eis que eu te vi debaixo da figueira. Então ele estava lá e ninguém mais tinha visto ele ali. Então nos é oculto o que aconteceu, a história, né, que houve na vida de Nataniel. Não há, a Bíblia não aponta e não abre, né, precedentes para a gente fazer conjecturar as coisas e abordar que aconteceu isso, aquilo com ele, mas o simples fato de Jesus Cristo falar que ele estava debaixo daquela figueira já revelou e quebrantou o coração de Nataniel, a ponto de ele falar, eis que eu vejo, realmente você é o Messias.
você é o Cristo, sabe? Ele prostrando ali, adorando. Alguns homens de Deus falam que houve uma história por trás, alguns historiadores, como Flávio Josefo, diz ali algumas histórias das quais ele tinha sido abandonado ali, entendeu? E ele era um dos sobreviventes de uma invasão dos inimigos ali, e ele foi escondido ali debaixo da figueira, certo? Conta-se a história. Não há dados na Bíblia que apontem para isso, mas porém ali nós vemos Jesus Cristo manifestando o dom profético, revelando a vida de Natanael. E qual foi o resultado? Natanael se tornou e foi convidado para ser um discípulo de Jesus Cristo. A exemplo da mulher samaritana, depois que ela foi revelada, ela foi e anunciou para os samaritanos o que havia acontecido com ela. Isso tocou ela e ela acabou anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Outra situação também, o propósito dos dons é transformar e alinhar corações. Assim como os pais moldam a identidade dos filhos, Deus usa os dons proféticos, né, para moldar nossa identidade espiritual, revelando o propósito do reino. Então, quanto mais você exercita seu dom espiritual, seu chamado, a unção que Deus depositou sobre você, ou o manto, assim como você entende, né? Isso serve para moldar o seu caráter. Quando você se submete à ação do Espírito Santo, ele trabalha, molda, transforma você. O dom de Deus, quando ele é usado legitimamente, também transforma o seu caráter, te prepara para coisas maiores. E também ali as palavras proféticas, o dom profético, ele é usado também como Jesus, exemplo de Jesus, palavras como parábolas, palavras proféticas para mudar expectativas, realinhar corações e trazer os pensamentos do céu na terra. Então é aquele conselho, aquela palavra de conhecimento, sabedoria, onde a pessoa não está encontrando algo claro, uma direção clara para sua vida, e vem aquele homem e mulher de Deus que passou tempo com Deus e ele traz aquela direção. Então uma lição e uma reflexão é: pense um momento em que você ouviu a voz de Deus através de uma palavra ou das escrituras que trouxe transformação para o seu coração. E como isso mudou sua perspectiva com relação à vida, com relação a Deus. Então pare um pouco, pense e veja de que forma isso transformou sua vida radicalmente. O segundo que a gente pode também abordar aqui é o propósito da jornada profética, o propósito do descobrindo o seu chamado profético é compartilhando a mente de Deus. E podemos colocar como base bíblica lá em Romanos 12:2. Diz assim: transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A mente espiritual do homem e mulher de Deus é uma conexão com Deus através do Espírito Santo da nossa mente. Então, a mente, assim como a mente é um espaço, né, onde você adquire conhecimento, você pega livros, estuda, quando você se edifica, quando você busca Deus, tem uma vida de relacionamento profundo, ali é um espaço, uma conexão da qual Deus ele enche você com a mente dele. E aí a gente pode se conectar com as coisas dos céus. Através do novo nascimento, o nosso espírito é vivificado. E quando somos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, nós abrimos um caminho, uma verdadeira avenida de conexão com Deus, onde nós temos os conselhos de Deus, experiências espirituais com Deus. É ali que nós podemos desenvolver espiritualmente a nossa vida. Então, quando fala de renovação da mente, não se trata de pensamentos positivos, de forma alguma, mas de uma verdadeira transformação. Aqui, essa palavra transformação é a mesma palavra usada na transfiguração do monte, quando Jesus Cristo pegou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e levou para o monte para uma vigília com eles. Eles adormeceram e ali apareceu Moisés e Elias. Então, a glória, o corpo de Jesus Cristo foi transformado e o corpo dele brilhava, o rosto dele brilhava. Ali é a mesma palavra de renovação, é uma transformação. Então, isso que acontece quando eu alimento meu espírito e a minha mente com as coisas dos céus, é uma transformação, uma mudança. Então, nós precisamos de maneira prática substituir pensamentos de medo por confiança em Deus, renovar tirar, né, no caso, as crenças limitantes de dúvida, de incredulidade e colocar a mente de Cristo renovando através da palavra dele. Como está lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Ali o contexto fala das tribulações, situações das quais Paulo passou,
Porém, ele sempre dizia, apesar de ter passado tudo isso, eu ainda posso todas as coisas. Ou seja, ele tinha a mente renovada. Ele não se deixou abater pelas circunstâncias. Então o que eu faço é, eu encho a minha mente com as coisas de Deus, com os pensamentos do alto. E isso me enche e me transforma. E como permitir que a mente de Cristo se desenvolva em nós? Os passos práticos para renovar essa mente é, submeta seus pensamentos à palavra de Deus, diariamente. É uma busca diária. Segundo é, medite nas Escrituras e pergunte ao Espírito Santo como aplicar na sua vida. Nós não podemos ser um depósito de informações bíblicas. Nós precisamos aplicá-la todos os dias, em todos os momentos. Essa tem que ser a nossa oração diária. Senhor, como aplico isso na minha vida? Em cada situação, como eu posso aplicar? Sabe, isso é muito importante. E também esteja consciente de que nós somos geralmente bombardeados por informações de redes sociais, de internet, de televisão. Então essas coisas de alguma forma influenciam a gente. Estejam conscientes de que somos bombardeados com isso. Não é algo aleatório. Então precisamos diminuir a frequência de redes sociais, de coisas que nos roubam espiritualmente e ficar espertos, ligados, conectados com Deus. E isso vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, desenvolvamos espiritualmente. Uma atividade prática aí que a lição é: escolha um tema, uma situação específica da sua vida e faça uma análise dos pensamentos e o que isso tem, qual a influência que isso tem sobre você. E você tem que perguntar da seguinte forma: esses pensamentos refletem a mente de Cristo ou são limitados pela natureza humana? Escreva um plano de ação para substituir esses pensamentos negativos ou limitantes por promessas e princípios divinos. É aí que começa a renovação da mente. E como isso é importante, é como você desentulhar um poço. Às vezes estamos cheios de informação, de dúvidas, de crenças limitantes, de situações que nos roubam, verdadeiros lixos. E isso nos impede de fluir no Espírito Santo, de permitir que ele flua através de nós e abençoe outras pessoas. E faz com que também esse lixo, esse entulho, nos roube a nossa fé, sabe? Nos rouba a mentalidade do reino. Então é muito importante a gente fazer esse nada consta, checar a nossa vida, questionar com o que estamos alimentando. E o terceiro de hoje é ouvindo os pensamentos de Deus sobre a humanidade. A base bíblica está lá em Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E como precisamos que o reino de Deus venha, que nós venhamos a ser cheios do reino de Deus, da mentalidade do reino, da presença de Deus, da plenitude do Espírito Santo, a profundidade de ouvir a voz de Deus. Ouvir a Deus vai além de direções específicas. Trata-se de conhecer o coração de Deus para pessoas e nações. Como isso é importante. Então, não é somente Deus, o que eu faço com essa situação? O que eu faço com aquela? De maneira muitas vezes egoísta. Senhor, eu preciso de uma promoção. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de uma casa. Não é sobre isso. É sobre conhecer a Deus. E conhecer a Deus tem a ver com passar tempo com Ele. Posso fazer uma maneira limitada de um relacionamento? É como um relacionamento que você teve ou tem com seu amigo, com sua esposa. No caso, seu esposo, sua esposa, você teve aquela fase de conhecer antes de casar. Só que chegou um momento que você casou e lá você descobriu coisas maiores e melhores e interessantes sobre a pessoa. Então, com Deus, imagine um relacionamento. Você precisa se aprofundar em conhecer Ele, assumir um compromisso profundo com isso. Um exemplo que temos dessa questão de ouvir o coração de Deus, direções claras para pessoas e sobre nações é José no Egito, onde o faraó ele teve um sonho e ninguém conseguiu nem sequer saber qual é o sonho. E o que aconteceu? Ele testou a José. Faraó, me diga qual que é o sonho e a revelação. Mas José ele era íntimo de Deus. E Deus trouxe o sonho e a interpretação do sonho. Para você ver como que Deus ele está interessado em participar do cotidiano da humanidade, do nosso dia a dia. Outra questão também é Daniel na Babilônia, onde Daniel ouvia a voz de Deus, onde Daniel ele estava ali 3 vezes ao dia, orando e buscando a face de Deus. E Deus revelava o coração, a mente dele, a ponto de, diante das situações difíceis, dos sonhos de Nabucodonosor, diante de vários reis que passaram pela vida dele, Daniel sempre tinha uma palavra específica. Daniel sempre tinha uma direção clara e Deus trazia situações muito claras, interpretando sonhos e visões, sabe? E o que isso faz? Nos torna parceiros de Deus na transformação. Deus deseja usar seus filhos como instrumentos de transformação
em suas esferas de influência, como trabalho, família, ministério, e também ele nos convida a ouvir a sua voz, trazer soluções criativas para problemas complexos, seja na vida pessoal ou na sociedade. É isso que Deus quer, parceria. Eu ouço o coração de Deus, ele se torna participante da minha vida e eu represento o reino dele na sociedade em situações específicas e trago soluções práticas para a vida de pessoas, situações, nações e também através do meu ministério pessoal. Isso é verdadeira parceria. Mas como ouvir a voz de Deus intencionalmente? Então, crie momentos de silêncio. É muito importante ficar em silêncio. Aquele momento de solicitude, onde eu acalmo minha alma, paro de distrações, tiro as distrações à minha volta e eu reservo o tempo diário para buscar a Deus em oração e meditação. Oração, conversar com Deus. Orar em línguas, que é uma ferramenta, um dom de Deus que Deus nos dá. Isso é super importante. Orar muitas vezes ao dia em línguas, sabe? Para entender e compreender mistérios, coisas que a mente racional não consegue entender. E passar muito tempo com a palavra de Deus, leitura bíblica, sabe? Pratique também a escuta ativa. Esteja atento às respostas de Deus em pequenos detalhes do cotidiano. Deus pode falar através de um filme, através da natureza, sabe? Ele pode principalmente falar através da palavra dele. Vem aquela palavra rema, sabe? Quando você está na sua leitura. E também em situações inesperadas, onde você ouve Deus dizendo, olha, é isso que eu queria ter falado para você. Haja dessa forma, faça isso. E confie no tempo de Deus. Às vezes as respostas vêm de forma imediata, mas outras exigem paciência e fé. Muito importante. Acalmar o espírito e ter fé, sabe? Ficar em paz para ouvir a voz de Deus. E uma lição e um desafio é: escolha uma área da sua vida aonde você tem influência e pergunte a Deus: como posso ser instrumento de Deus de transformação aqui? No trabalho, na faculdade, no ministério que você exerce, na sua família, situações específicas. Ali você exerce uma certa influência. Você é uma voz ali. Então o que você faz? Você para e pede: Senhor, qual que é a solução para isso? Qual é a sua direção? Qual é a sua direção clara? Então você para ouvir a voz de Deus. E também você pode fazer a pergunta: quais passos posso dar sob sua direção, sob sua orientação, para trazer soluções criativas e alinhadas ao reino? Escreva suas ideias e esteja atento à voz de Deus. Então é muito importante. Resumindo, os dons proféticos revelam a natureza amorosa de Deus e têm o propósito de transformar corações e alinhar vidas ao reino. Segundo, renovar a mente é o processo contínuo e intencional, que nos capacita a experimentar a vontade de Deus. E terceiro, ouvir a voz de Deus nos posiciona como parceiros na transformação de nossa vida, do mundo ao nosso redor. Dons proféticos não são sobre nós, mas sobre Deus e seu amor por nós. Que possamos ouvir a sua voz e renovar nossas mentes e agir como parceiros na transformação deste mundo. Então, meus queridos, até o próximo episódio e vamos conversando aqui. Abraço!